Pode. Quando eu penso em Jesus, na bondade em seu amor, sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Estas flores que eu plantei na seara de Jesus, eu estou olhando agora como réstia de luz. Eu estou olhando agora como réstia de luz. Eu adesivei você toda. Pronto, agora você vai conseguir olhar para todo mundo. Consegui. Vamos ver a nossa Conseguindo ver? Estou conseguindo ver. A imagem está boa. Ótimo. Eu adesivei Valquíria. Boa noite. boa noite. Boa noite. Tudo bem? Agora vamos desligar aí o microfonezinho. A Conceição vai fazer a prece de abertura e orientação. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem 41, a regra áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista dos seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, agora vamos
elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando a Ele. E aqui mais uma vez estamos reunidos em seu nome, Jesus, para que possamos estudar um pouco da tua doutrina, nos esclarecendo, tentando a cada dia trilhar esse caminho que deixastes para nós. E assim, Mestre querido, rogamos a tua presença entre nós, embora fisicamente distantes, mas unidos em pensamento, em sentimentos de louvor a ti e ao Pai. Queremos te pedir, Senhor, que esteja entre nós e que os espíritos amigos, trabalhadores da casa do Divino Espírito Santo, possam nos inspirar ao irmão Elson, que vai discorrer sobre o assunto dessa noite, para que possamos aprender um pouco mais. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de trabalho, de estarmos juntos, e que nos abençoe nesse instante. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todo mundo aí. O tema de hoje, nosso, é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Tá? Eu vou começar a ler, são poucos itens, ele é um capítulo curto, e a gente vai estar no início dele ainda, né? Ao longo desse mês de maio, a gente vai continuar o estudo dele. Vou ler aqui a primeira passagem. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era o doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Né? Essa aqui é uma passagem célebre de Jesus, porque ela mostra a seguinte situação: ela converte tudo aquilo que Jesus ensinou, ela converte numa pequena frase, né? Que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. A grande questão que a gente observa, né, é como realizar isso. Né? Esse é um dilema, porque as frases simples, elas têm o poder da gente de... a gente escreve livros e mais livros sobre aquele assunto e não consegue chegar a uma conclusão. Tem uma pergunta, 1917, lá do livro dos Espíritos, que Allan Kardec ele pergunta aos Espíritos assim: qual o maior mandamento? Né? Aí o Espírito fala: amar o próximo como a ti mesmo. Ele fala assim: não, eu sei disso, eu quero saber como é que você executa isso. Né? E aí ele responde assim: ó, faz mais ou menos como eu fiz lá no passado. Ele diz assim: eu todos os dias à noite ia para minha cama e me perguntava antes de dormir se eu tinha feito algo de errado para com o meu semelhante. E aí eu analisava todas as minhas atitudes, verificava o que eu tinha feito de errado e eu, no dia seguinte, eu me comprometia a reparar ou a não repetir. Né? Aí vem uma outra pergunta: mas como você saber o que você fez de errado? Ora, é muito simples, né? É você perguntar se você tivesse feito aquilo, se alguém tivesse feito com você uma mesma atitude igual, se você ia gostar. Então, se você não ia gostar daquilo, você já saberia o que você não deveria fazer. Então, com uma atitude simples dessa, e observe só, a pessoa ela não se tornou perfeita, mas ela criou um método de alcançar a perfeição, de todos os dias tentar se melhorar. E eu acho que é bem essa a definição que todos nós temos, né?
que é aquilo que Kardec fala, que reconhece o verdadeiro espírita, não, não porque ele é santo, maravilhoso, mas pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Agora, como é que você faz para domar isso, esse esforço? Tem algumas dicas pelo mundo afora aí, e essa foi uma das dicas que o Espírito falou, né? Alguém quer comentar algum assunto sobre essa parte? Citar alguma coisa? Elson, lendo aqui, né, hoje, um pouco antes da gente começar, eu fiz primeira comunhão, né? Eu era católica até os 15 anos. E aí a gente decorava os 10 mandamentos, né? E aí a gente começava exatamente assim: amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo era não tomar o seu santo nome em vão. E o terceiro que é amarás o próximo como a ti mesmo. E aí hoje eu lendo aqui, quando fala, né, começa nessa passagem de Mateus aqui, que ele cita que Jesus responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E me veio uma reflexão, né? Fazendo a diferença entre... são palavras, né? Mas o sentido de quando eu aprendi lá no catolicismo, né? Na visão católica, né? Que eu amarás a Deus sobre todas as coisas, numa visão assim... E aí os dois mandamentos, né? Amará a Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo, eles estão tão ligados porque eu só consigo trabalhar com eles juntinhos, né? Por exemplo, eu posso largar tudo que é material, naquela visão do que eu aprendi, para seguir a Deus e amar a Deus, né? Eu consigo fazer isso. Mas se eu não amar o meu irmão, eu não vou amar meu próximo, eu posso até largar as coisas materiais, abandonar as coisas materiais e seguir a Deus. Mas mesmo lá, seguindo a Deus, se eu, por exemplo, eu não for indulgente com os defeitos do meu próximo, se eu não for caridoso, se eu não praticar tudo isso com o meu coração, do fundo do meu coração, da minha alma e do meu espírito, eu não vou estar praticando o segundo mandamento. Então, hoje me veio essa reflexão que um realmente ele está muito ligado ao outro, né? São as duas máximas do Cristo. É porque não tem como você amar a Deus sem você não amar o próximo, né? Porque tudo que você faz ao próximo, você está fazendo a Deus. Então, assim, ele realmente é uma coisa que está ligada à outra. Não tem como a gente amar a Deus sem amar o próximo, já que todos somos criação de Deus, somos filhos dele. Então, se eu faço mal ao meu irmão, eu estou fazendo mal a Deus, né? Não tem como desassociar uma coisa da outra. Né? Por isso que ele diz que é o maior mandamento, né? Porque quando a humanidade compreender isso, né? Então o mundo vai ser, né? Vai mudar muito, porque ninguém, nossa, a gente vai ter um salto grande aí em entendimento das leis divinas, em praticar tudo, porque tá tudo se encerra nisso, né? Tudo se encerra nesse mandamento. Se a gente aprofundar bem, a gente pensar bem, tudo parte disso aí. Porque é um exercício, um caminho. Aí o resto vem por tabela, né? Vem por fruto desse mandamento maior aí, né? Eu acho que o que aconteceu nessa passagem aqui da Bíblia é uma coisa semelhante com o que aconteceu com Allan Kardec, né? Jesus deu um mandamento, provavelmente ele deve ter percebido que as pessoas não entenderam a amplitude, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, é uma coisa assim complicada da gente pegar, e ele foi na parte mais simples, na parte que é mais simples e mais difícil até para o ser humano, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar o próximo como a ti mesmo é uma parte de amar a Deus, né? Porque a gente tem que incluir Deus aí na natureza, animais, plantas, na água, no meio ambiente, uma série de outras coisas que a gente precisa incluir e não está incluso aqui, né?
Mas Jesus, ele, provavelmente, é como aconteceu com Allan Kardec. Ele perguntou, eu sei que amar o próximo como a ti mesmo é o céu, mas como fazer? É o que Jesus fez. Como amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Ele deu uma dica, deu uma direção, e aí é claro que essa direção ela não é única, né? E ela também não é, ela não é total. Você tem que ter outras direções de amar a Deus que não estão incluídas aqui, né? Como, por exemplo, gastar os recursos que a natureza nos dá de forma adequada, né? Tudo tem uma coisa, tudo tem um elo de ligação, né? O ser humano ele faz parte de uma grande cadeia que é a própria natureza. Não é só ele que faz parte da natureza, né? Tudo foi criado por Deus e a gente tem que respeitar tudo. Mas Jesus ele coordena nesse ponto do homem que é o mais complicado. Eu vou ler o segundo item aqui, vou ler o segundo e o terceiro, porque o segundo é muito pequeno. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meio de os pagar, mandou seu senhor que os vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. E assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Essa pequena parábola aqui, né, ela é bem expressiva porque, claro que quem lê a parábola entende perfeitamente, né? Você perdoa a dívida de alguém, você tem uma atitude boa com uma certa pessoa, e aí, em vez de aprender, né? Aprender, nossa, fulano me perdoou, que coisa boa, eu tenho que aprender a ser assim. Em vez de aprender, pelo contrário, ele foi mais cruel até do que o senhor provavelmente seria, e aí ele exigiu de uma pessoa que pagasse tudo que ele devia, sendo que ele havia sido perdoado antes, né? Então, faltou o que a ele? Faltou misericórdia, né? Que é a grande palavra e escutada pelo nosso planeta, né? Um planeta de provas e expiações, onde a maioria de nós erra-se profundamente, comete erros incríveis, e na hora que alguém vem nos cobrar os nossos erros, nós choramos, ajoelhamos e pedimos o quê? Misericórdia. Mas quando os outros, né, erram conosco e a gente tenta pedir, o outro pede misericórdia, perdão, a gente simplesmente esquece, né? Esquece e não vai perdoar,
quer ser duro, não, você errou, eu tenho que, você tem que pagar até o último centavo. Então, com aquela ideia cruel de imposição, né? E é justamente isso ao contrário que Jesus ele nos coloca nessa parábola, né? Isso é uma coisa interessante, porque isso tem efeito prático, né? Uma coisa que a gente espírita precisa lembrar é a coisa prática. Qual é o efeito prático disso, né? Nós somos rodeados de espíritos obsessores, e esses espíritos obsessores que nos rodeiam, quando eles veem uma atitude dessa que nós temos, né? Acabamos de ser perdoados e a gente não perdoa uma outra pessoa que vem nos pedir pelo erro que ela cometeu, a tendência deles é se enfurecer cada vez mais, né? E aí os ataques se multiplicam de uma forma assim absurda. E mesmo que não tenha nenhum desses, né? Algum desses espíritos eles como é que é? Justificam as suas atitudes pelas nossas, né? Então eles fazem assim: não, eu estou atacando fulano, mas você viu só, fulano é ruim também. Ou seja, né, fica até difícil alguém defender o fulano, porque as atitudes do fulano são péssimas. E aí ele usa isso como justificativo. Então, a gente observa que eu acho que pedir misericórdia a gente está acostumado a pedir, mas dar essa atitude de perdão, de misericórdia para com o próximo, isso é uma coisa que a gente ainda precisa aprender muito. Se alguém quiser comentar, falar alguma coisa. Eu coloquei aqui, né? Você acabou de falar assim, a gente está muito acostumada a pedir, a gente está pedindo muito, né? E aí eu separei quando a gente pede na oração do Pai Nosso, né? Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a gente já afirma que a gente está perdoando, né? Então sempre trazer essa reflexão: será que eu estou perdoando mesmo, né? E é muito difícil, né? Às vezes a gente passa por situações do dia a dia que será que a gente perdoou da mesma forma que a gente já foi perdoado? Né? Então, a gente pede isso na nossa oração. E a outra reflexão, né, esse texto, o último parágrafo 3 que você leu, ele compara o reino dos céus. Essa lá. Ó, é a Alessandra. Essa aqui é a Alessandra. Oi, seu Ivan. Que bom que o senhor está aqui. Então, só para a gente continuar, depois a gente fala, então. E aí ele compara o reino dos céus, né, ao rei que faz, né, toma aí as contas com o devedor, né? E esse rei, ele no primeiro momento, ele vai e diz que, ó, então prenda, porque eu venho sua esposa e tal. Ele acaba dando uma chance para o devedor lá, né? E o devedor não não atende e ele acaba mandando prender, né? Só que ao contrário, Deus ele é benevolente com a gente quando a gente não paga essas dívidas, né? A gente recebe a dádiva da reencarnação. Então ele não nos prende lá na espiritualidade, ele dá a gente a oportunidade de voltar e resgatar isso, né? Ele vai perdoar sim, mas você vai precisar resgatar. E a oportunidade da reencarnação é essa dádiva de Deus. Eu vou continuar a ler aqui, Alessandro, para a gente encerrar o item, o último item. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito e tomar para padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles.
A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódio nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, o que ele quer dizer aqui? Né? Que a gente tem que ter isso como conduta. É a prática, né? É aquilo que aquela pergunta 917. O que o Espírito dizia? Que todos os dias à noite ele se perguntava o que ele tinha feito de errado e como corrigir, né? Como eu falei, repetindo aqui, qual o critério que ele usava para saber se é certo ou errado? Se alguém fizesse algo para ele, tomasse a mesma atitude, ele ia gostar ou não. Então, o critério é esse, né? A gente vai e com o tempo a gente vai melhorando o critério, porque a gente vai crescendo, vai evoluindo. Certas atitudes que a gente considerava corretas já não acha mais, né? Antigamente a gente achava correto você pisar na grama, você hoje já não aceita mais, né? Então a gente começa a crescer e vai evoluindo nos critérios e nas condições. E também a gente vai crescendo também na maneira, né? De como agir também. Então eu acho que aí que está a grande questão, é a conduta, é um treino. Nenhum de nós vai da noite para o dia vai alcançar um patamar extremamente elevado. Raros são as pessoas que conseguiram isso na história. A gente vai ter que fazer um movimento curto, diário, todos os dias, uma conduta diferente, aprender a sorrir, né? Aprender a dar bom dia, aprender a não jogar lixo na rua, né? É interessante que essas pequenas coisas estão naquele livro Conduta Espírita de André Luiz, né? Que é um livro que ele fala quase de boas maneiras. Ele poderia estar falando de coisas melhores do mundo espiritual, mas está falando das boas maneiras. Por quê? Porque é isso que o homem ainda peca e ainda precisa caminhar, né? Então o homem vai numa crescente, aprendendo, evoluindo, se transformando, chegando até um outro patamar, que é o mundo novo que está por vir, né? O mundo está vindo um mundo novo. As pessoas não acreditam nas transformações do mundo, mas quem vê o século XX está vendo. Teve uma guerra, depois teve outra guerra, depois teve diversas outras revoluções, revolução na cultura, na música, revolução em um monte de outros lugares, invasões, né? Pestes, a peste que nós estamos passando hoje não é a primeira, não vai ser a última, né? Isso o que é? Isso é o expurgar do homem. Todas essas consequências servem para ir conduzindo o homem a um outro patamar de entendimento, de inteligência, de capacidade, né? E tem um detalhe importante. Uma vez eu ouvi e vale a pena repetir. A evolução ela acontece com a gente, sem a gente ou apesar da gente. Então, se você não quer evoluir, não tem problema. Vem uma pandemia, arrebenta com tudo e você vai ter que ir de qualquer jeito evoluir. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar e raciocinar se a gente precisa dessas coisas para crescer, né? Eu acho que a gente está na hora de crescer por conta própria. E aí, crescer por conta própria é bem diferente, né? É um crescimento que é valoroso. E esse crescimento ele tem que ser diário. Porque você só cria o hábito fazendo as coisas diariamente, né? A gente está criando o hábito de ficar em casa, de lavar as mãos, né? De cuidar da saúde. Então, mas esse hábito está sendo obrigatório. E a gente tem que ter um outro hábito, que é o hábito moral, que diariamente a gente tem que fazer. Fazer as nossas preces, o nosso carinho com todas as pessoas que precisam. Se alguém quiser comentar aí nosso último texto.
Só para uma última, né, complementação, hoje eu estava vendo um vídeo falando que do ponto de vista científico nós tivemos 5 grandes fins de mundo, ou seja, grandes hecatombes que eliminaram grandes quantidades de espécies, né? A última foi os meteoros que eliminaram os dinossauros, e a gente, nesse momento, a gente, de alguma forma, pela primeira vez, entende que o homem está provocando essa próxima hecatombe, né? A gente conseguiu, por exemplo, eliminar uma quantidade muito parecida de espécies animais, por exemplo, na natureza, do que as hecatombes anteriores conseguiram fazer. Com os nossos hábitos, por exemplo, desmatamento, encher os mares de plástico, excessiva emissão de gás carbônico. E aí, quando veio a questão da Covid, que é o que está acontecendo agora, dessa bagunça toda que a gente criou no meio ambiente, ela tem consequências, certamente Covid é uma delas. E a gente, tudo que a gente falava assim, mas como é que eu vou parar de consumir tanto? Eu vou gerar menos plástico, eu vou gerar menos poluição, como é que eu vou fazer isso? Foi o que acabou de ser falado aí. A gente já está gerando menos poluição, já está gerando menos plástico, já está jogando menos poluente no ar, nos mares, só que em vez de ser por uma questão de consciência, a gente está fazendo isso porque a natureza está dizendo o seguinte: olha, você vai ter que fazer porque você é parte de mim, não sou eu que estou subordinado a você. A natureza é a expressão de Deus. Então a gente está subordinado, está integrado, né? Ela está dentro de nós. E a gente está aprendendo. Acredito sim, né? E essa tomada de consciência evolutiva que é natural, que boa parte de nós está aprendendo, está amadurecendo. Às vezes também, né, claro, a gente muitas vezes põe na questão mesmo do orgulho e do egoísmo, mas em muitos aspectos até por uma certa inocência. Muitas vezes a gente não para refletir em determinados aspectos, e quando acontece uma coisa como essa, a gente acaba tendo que parar para refletir. Isso também tem esse lado positivo, apesar de todas as dores, obviamente, que isso causa. Deixa eu fechar aqui. Bom, se alguém tiver mais algum comentário sobre o texto, gostaria de falar algo? Então, Maria, acho que o telefone está no mudo. Está escutando, não? Não sei mexer. Agora tá legal. Nós temos que nos educar para tudo na vida. Tem que haver educação, equilíbrio. Começando da gente mesmo. Não lá de fora, por dentro. Para poder enfrentar as coisas com sabedoria, com amor, sabendo que Deus está à frente de tudo e que nós precisamos também fazer a nossa parte, entrando nessa harmonia para que tudo possa dar certo no final. Bom, na hora de fazer a nossa prece, né, Alessandro? Nós encerramos aí Tá no mudo aí, Alessandro. Você tá no mudo. Pronto. Tá bom. Foi? Abriu? Abriu. Seu Ivano, o senhor poderia fazer a nossa prece de encerramento? Depois a gente fica um pouquinho para conversar. Pode ser? Não sei se ele está ouvindo. Acho que ele está escutando, mas alguém tem que apertar o botão lá para ele. Será que a Carla consegue? A Carla que está com ela? Com ele? É isso aí, Ivan. O senhor não quer fazer a prece final para a gente? Só que ele precisa apertar o... O senhor sabe... Eu acho que eles não sabem. Mexer aí no... Vou mandar uma mensagem para a Carla aqui, ver se ela...
Tem que liberar o microfone e apertar o botão para liberar. Foi. Oh, pronto. Não, pode falar, tá? É um prazer muito grande estar novamente em contato com vocês nesse estudo que é tão importante para a nossa transformação moral, para nós educarmos diante do nosso Pai, diante da nossa consciência, porque nós somos seres ainda aí, uma caminhada de evolução, é a aproximação do amor, da condição de cada ser, para que possamos abraçar uns aos outros com amor, com sinceridade e com grande fraternidade. Eu peço por todos os nossos irmãos que estão nesse momento nos ouvindo que façamos uma reflexão diante do nosso comportamento, da nossa vida, porque nós somos seres humanos em processo de evolução. Eu agradeço a presença de vocês e a oportunidade que me concede de estar junto de vocês, mais uma vez abraçando o meu coração, com o meu pensamento, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Oi, seu Ivan. Que saudade do senhor. Abre aí o microfone dele, Carla. Está fechado. Eu estou com saudade de vocês. Eu vim para o Rio de Janeiro sem me dar conta que nós já estávamos no processo sobre essa pandemia que estava já se espalhando, né? E eu não pude mais sair. Fui obrigado a ficar toda na casa da minha filha, fazendo a quarentena, e brevemente eu estarei com vocês, participando também desse trabalho, desse estudo, porque é muito importante esse abraço fraternal que nós devemos uns aos outros. É isso que eu desejo a vocês. Muita paz, muita luz nos nossos corações. Muito obrigado por ter lembrado de mim nesse momento. E que a paz e a luz se estenda por todos nós agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Um prazer estar com o senhor. Beijo pro senhor. Beijo, Ivan. Grande beijo, seu Ivan. Carla, obrigada por ter colocado ele. Fica com Deus. Abraço, Fica com Deus também. Boa noite. Tchau, dona Maria. Tchau, todo mundo. Tchau, Tchau, gente. Boa Boa noite. noite. Até quarta-feira, se Deus quiser. Opa. Obrigada, Conceição. Quarta-feira estaremos de volta. É assim Deus permitir. Até a quarta. Valeu, Valéria. Boa Beijão, noite. querida. Boa noite. Santinha, um beijão. Nossa, Força, de coragem, de fé, de esperança, de muito amor. Seu Ivan quer falar. Oi, fala. Eu preciso falar. Nós sabemos que nós estamos numa guerra, né? E nós vamos sair vencedores, porque é assim que o Pai deseja que seja. Porque isso que está ocorrendo no planeta faz parte da nossa evolução, é a regeneração do planeta. Essa é uma época em que nós vamos ter uma nova visão de vida, um novo conceito diante de cada um de nós. Tá bom, minha filha? Muito obrigado. Graças a Deus. Graças Tá a Deus. bom, amém, seu Ivan. Amém. Fica com Deus. Obrigado, minha filha. O Ivan está com saudade de falar. O Ivan está precisando de falar. Não, Deixa ele olha, falar. eu vou parar de tô gravar, precisando. mas ele pode continuar a conversar. Pois é, Não, Ivan. não vou.